Receiver Kenud, modelo KR5340, aparelho de 1973. Esse receiver é quadrifônico, tem 4 canais de 10 watts, mas funciona também no modo estéreo, e aí ele fica com 2 canais de 25 watts. Ele tem uma chave lá atrás, ó, que muda de 2 canais para 4 canais. Tem um inversor de fase, e aí ele aumenta a potência. Esse aqui não está funcionando, ligou aí acenderam as luzes do dial, mas não está saindo som, está com DC na saída do canal esquerdo, então mostrando que tem algum problema. O relé dispara quando você liga imediatamente, então indicando outro problema, não está temporizando. Então vamos olhar atrás aí e vamos partir para o conserto desse aparelho. Esse receiver tem um som muito agradável quando está funcionando. Vamos olhar atrás. Traseira dele, entrada fono, auxiliar front rear, 2 tape decks, aqui a chave que eu falei, ó, 4 canais ou 2 canais. Quando você põe 2 canais, essa chave joga o sinal no inversor de fase e os amplificadores dividem a fase, amplificam a fase separadamente e duplicam a potência. Saídas para antena, seletor de voltagem, uma saidinha, uma tomada aqui. Feito no Japão, ó, made in Japão. Tá aí, vamos olhar por dentro agora. Por dentro, transformador bem dimensionado. As placas de potência ficam aqui, ó, elas saem, é só tirar o parafuso desses dissipadores que elas têm um slot. Isso aqui é a fonte, uma parte da fonte. Aqui a outra parte da fonte. Pré-amplificador. Rádio AM FM. Então vamos começar tirando. E aqui a placa de proteção, ó, o relé aqui, ó. Quando a gente liga, o relé dispara imediatamente, então tem alguma coisa errada aqui. E está saindo DC na saída de um dos canais, indicando que tem algum problema aqui nessas placas. Então a primeira coisa que eu vou fazer é tirar essas placas para inspecionar todos os transistores, que essa aqui é a parte principal do receiver. E vamos fazer um recap aí também em algumas partes, verificar a condição geral dele. Vamos ver, vou abrir embaixo também depois que eu tirar isso aqui, pra gente verificar como é que tá. Tá bem conservado, tem alguma ferrugem em algum lugar, passar um produto aí para paralisar essa ferrugem. Aqui dentro tem pouca ferrugem, mais poeira, sujeira. Lá atrás eu limpei o painel. Vamos começar a manutenção. Receiver Kenud tinha vários problemas aqui nas placas de potência, que eu estou com as 2 placas de potência, são 2 canais em cada placa. E eu achei aqui, nos transistores de saída, dos 8 transistores, 5 estão queimados ou em curto, só 3 estão funcionando precariamente. Alguns transistores queimados, VAS queimado, pá diferencial de um lado, com um transistor faltando uma perna, vários resistores torrados, ó,
alguns queimados e outros bem com sinais de superaquecimento, mais inclusive numa placa do que na outra. Aqui eu tenho os resistores, a maioria dos resistores ainda razoável, mas dois com sinais de superaquecimento. Um transistor queimado também, o VAS também queimado. Vários capacitores com problema, já precisando trocar. Então vai dar bastante trabalho aqui. Agora tirei tudo que tinha que tirar, testei, ficou aí só o que vai ficar, o que está funcionando. Incrivelmente, os drivers estão funcionando perfeitamente. Os 4 canais não queimaram. Vou aproveitar esses diodos aqui que são dificílimos de achar. Remendei um aqui que estava com a perna quebrada. Esses resistores de emissor também estão todos bons. Incrivelmente não queimaram. O que queimou foi mais os transistores abaixo dos drivers, o VAS, o par diferencial, e num deles também o inversor estava queimado. Os trimpotes de ajuste bias todos ruins, já não estão ajustando mais nada, todos apresentando resistência acima do nominal. Então tirei tudo que não prestava, vou aproveitar algumas peças e vou montar agora com as peças novas as duas placas. O transistor, que é o 2SD315, é um transistor da Sanyo. Esse transistor é um transistor problemático, ele tem baixa resistência. Eu já vi vários queimados, inclusive nesse modelo aqui, não é o primeiro que eu pego com vários transistores queimados. Esse transistor, além de tudo, ele é dificílimo de achar por causa desse formato, né? Ele é pequenininho, é um transistor de lata, mas pequeno. Então eu vou fazer uma adaptação, vou usar aqui ou o BD243 ou o próprio TIP 41C, adaptando ele no próprio dissipador dessa unidade aqui. Eu já fiz isso, funciona muito bem. Então vamos acompanhar aí a remontagem do aparelho. Serviço finalizado no Kenud. Troquei 38 capacitores, 8 transistores de baixa potência, o inverter e o VAS dos 4 canais. Troquei os 8 transistores de saída, fiz uma adaptação pelo TIP 41C, que é outro formato, ó, mas ele adapta perfeitamente. Um dissipador de silicone. Troquei os 4 trimpotes por esse azulzinho aí, porque tava o trimpote antigo com defeito. Vários resistores queimados ou com sinal de superaquecimento nas duas placas. Tinham vários resistores. Incrivelmente, os drivers não foram afetados, nenhum driver queimou de nenhum dos canais. Então, agora eu vou colocar a capa aqui dos dissipadores, sensor de calor, e começar a reinstalar, ajustar a corrente de repouso e começar a fazer os testes.
Aqui no circuito de proteção eu troquei 3 capacitores e 5 transistores, todos os transistores do circuito, conferi os resistores, limpei, agora está funcionando perfeitamente. Você ligava o aparelho e o relé já disparava que tinha sido feita uma ligação direta. Agora ele está funcionando adequadamente, ele temporiza, isto é, quando você liga, depois de um tempo ele aciona, e se ele detectar DC na saída, em qualquer um dos 4 canais, ele também desliga automaticamente. Aqui na parte de baixo do aparelho, ainda rendeu um pouquinho mais de serviço. Essa placa aqui, que é o controle de tom e o pré-amplificador, eu fiz o recap geral também. Troquei os transistores, são apenas 4. Todos esses capacitores aí, alguns de acoplamento, outros de alimentação, porque grande parte do ruído desse aparelho vem daqui. Vem desses transistores aqui do controle de tom. Então já fiz logo a troca para ele ficar silencioso. Troquei também os 2 diodos da fonte, que são esses 2 diodos aqui. O diodo original é um diodo muito pequenininho, ó. Olha como ele é frágil. Esse aqui já estava bem descolorido. Levou um calor grande aí no dia que queimou esse aparelho, com certeza. Então eu troquei logo os 2. Botei 2 diodos com capacidade maior aí, a potência maior, amperagem maior, né? O ajuste da corrente de repouso é realizada com o ajuste desses 4 trimpotes aqui, um para cada canal, são 4 canais. O chato é que você tem que desconectar a alimentação negativa, o B- de cada canal tem que ser desconectado, colocar um amperímetro no lugar e aí medir a corrente indicada no serviço manual. Vou mostrar ali o que o serviço manual indica. O chato é que essa desconexão você tem que dessoldar, né? 4 fios, soltar eles do circuito, porque esse aparelho não tem proteção por fusível na alimentação dos canais aqui de potência. Tem 2 fusíveis aqui, mas são para outros setores do amplificador, e tem um fusível no primário do transformador, mas aqui não tem proteção por fusível nenhuma. Quando tem, você pode colocar um amperímetro, né, no lugar do fusível, mas nesse caso aqui você tem que desconectar os fios. Ó, o serviço manual do aparelho indica, como eu falei, que a gente tem que desconectar, ó, o B- de 2 pontos em cada placa, então em 4 pontos, isso aqui representa uma placa, são 2, né? Em cada placa tem 2 canais. Desconectar esse fio que vai desse terminal aqui, 16 e 17, até o B-. Colocar um amperímetro e aí buscar naquele trimpote 30 mA. E nos outros terminais, 5 e 6 da mesma placa, você também conecta o amperímetro com o B-, só que aqui você busca 40 mA. É assim que é feito o ajuste da corrente de repouso desse aparelho. Vou mostrar agora alguns detalhes do serviço manual que eu acho interessante. Queria mostrar um pouco, aproveitar que eu consertei esse aparelho, tive que consultar bastante o serviço manual dele. Queria mostrar a importância de quem gosta de mexer com esses aparelhos, de usar o manual de serviço original, que quase todos os importados têm o manual de serviço aí disponível na internet, principalmente no site Hi-Fi Engine. Lá tem tudo, é só fazer um cadastrozinho e você consegue baixar os esquemas e os manuais de serviço. E a maioria dessas marcas estrangeiras tem manuais de serviço, principalmente na década de 70, completíssimos como esse aqui. E é uma verdadeira aula de eletrônica. Onde eu mais aprendi a mexer com esses aparelhos foi exatamente no serviço manual de reparo. Quer dizer, Sansui, Marantz, Kenwood e todas as outras marcas detalhavam, né, inclusive o circuito eletrônico nesses manuais de serviço nos anos 70. Hoje não existe mais serviço manual de aparelho moderno. Quando você acha o esquema, é só o esquema, sem informação nenhuma. Então você não aprende nada, você tem que já chegar para arrumar. Nesses manuais de serviço antigos, você tem muita informação sobre o funcionamento do aparelho. Então você aprende quando você consulta eles. Então o serviço manual é um caderninho, né, com várias seções, são organizados, ó, com
com as páginas aí separadas, o conteúdo, né? Tem a descrição do aparelho, ó, como eram os manuais antigamente, né? As conexões, por dentro, ó, as placas, função de cada placa, indicando aí. Isso é importante quando você vai mexer, saber onde é que você está mexendo, onde vai pôr a mão, fazer o serviço, né, no local certo. Tem toda a indicação de cada componente, tanto em cima como na parte do fundo do aparelho, ó, embaixo. Então isso é muito útil, né? E depois ele começa uma descrição do circuito, circuit design, e começa a descrever cada circuito do aparelho. Aqui ele começa pelo BTL, que é o sistema que ele tem de bridge, né, que você vira uma chave e ele duplica a potência, né? Esse receiver tem essa função que é muito boa, porque a maioria das pessoas não usa os 4 canais, então você duplica a potência e fica usando ele em estéreo. Aqui ele explica, ó, todo esse circuito, que transistores é que fazem cada função, como é que atua, ó, o que o inversor faz, o modelo de inversor que ele usa. Então é uma aula de eletrônica. Aqui tem um troubleshooting, que é os problemas que ele pode dar e o caminho para você seguir para arrumar. Também é muito interessante. Ajuda menos do que a prática, mas no começo é interessante consultar isso aí, ó. Bem completo para a parte de áudio, AM, FM, tudo. Depois ele começa a falar dos ajustes, ó, no setor de tuner. São vários ajustes que podem ser feitos, ó. O desenho da placa com os pontos a serem aqui no caso são bobinas, né, que você pode variar, pode ajustar, como fazer o ajuste, a explicação, a onda que você vai ver no osciloscópio, ó, e todos os ajustes na parte de tuner. Bom, são 4 páginas só de ajuste na parte do tuner, ó. Depois na parte de áudio, essa parte que eu já mostrei, ó, o ajuste bias, como é que faz o ajuste e a checagem dos canais, né, porque ele é multicanal, o funcionamento, ajuste do setor de áudio. Então é como troca os transistores de saída, ó, como é que tira, como é que ele é montado, com fotografia. Quer dizer, isso não existe mais, né? Isso aqui é uma coisa muito rica, porque o cara, lendo isso aqui, ele está aprendendo. Você lê de um, de outro, de 100, como eu já vi, e você acaba aprendendo alguma coisa. A gente está aprendendo todo dia em eletrônica, mas esse caminho aqui é um bom caminho. Ó, desmontagem do aparelho, como é que faz para tirar as laterais, a frente, o que você tira primeiro, né? A visão explodida, ó, a tampa de baixo. Montagem num painel de madeira. O dial, ó, como é que o dial é montado, então se quebra aquele cordão de dial, como é que o cara remonta, como é que ele sabe o caminho que aquele cordão faz, tá aí o desenho, ó. A maioria desses serviços manuais antigos tem o desenho do caminho do dial, muito útil isso aí. Aqui, ó, tem a foto dos transistores que o aparelho usa e o invólucro e a pinagem, base, coletor, emissor, emissor, coletor, base. Para você ver em cada tipo de transistor como que é a pinagem. Isso aqui é muito prático, muito útil na hora que você está consertando, até para você conhecer os componentes. Depois ele começa a listar, ó, todos os componentes, um por um, com numeração do aparelho. Todos os resistores, os capacitores, por seção, por placa. Os transistores, os capacitores, os resistores, trimpote, tudo listado. Parafuso na montagem, tudo tem nessa lista aí. São várias, na parte de pré-amplificação, tudo separado por placa. Então também para você consultar o valor do componente que você está tirando, você tem essas tabelas aí. É um material muito rico. Esse SES manual tem 48 páginas, para vocês terem uma ideia. Depois você tem outra coisa muito útil, o desenho das placas. Ó. Aqui é a fonte, ó, Power Supply, fonte que alimenta o rádio, o sistema quadrifônico, com a posição dos componentes, com a polaridade. Então isso aqui é muito útil para você tirar na hora de trocar os componentes, saber a posição que eles estavam, se você não gravou, né? Na hora de reconstruir uma placa dessa, tiver uma trilha quebrada, você ter o desenho aqui também facilita muito. É espetacular esse recurso aqui. Aqui a placa do tuner, também com detalhe, com todos os componentes, o número do componente, o valor.
Aqui a placa principal, ó, onde vão os transistores de potência, onde eu mexi bastante. Isso aqui ajuda muito na hora de reposicionar os componentes. Trocar um transistor que tem a pinagem diferente por outra. É essencial você ter esse desenho. Ele tem então o desenho, ó, de todas as placas. Então o serviço manual é um recurso. Aqui a placa de proteção, usei bastante também, ó, com todos os componentes, a posição. É um recurso muito rico, ó, o desenho das placas, o que hoje permite que a gente consiga reconstruir um aparelho desse, né? Aqui o diagrama de blocos, que é muito interessante, ó. Deixa eu virar aqui para mostrar. O diagrama de blocos é o caminho que o áudio faz, ó, o sinal faz. Tanto no rádio, que é essa parte de cima aqui, ó, desde a antena, ó, a entrada do sinal ali na antena, passa por vários estágios, e aí vai para o pré-out, ó, para o pré-amplificador. E aqui embaixo, ó, aqui, ó, entrada fono, passa primeiro pelo pré-amplificador, depois pela chave start, depois pelo volume, pelo loudness, aí vai para o pré-amplificador. O caminho que o áudio percorre em cada placa, ó. Quando é o sinal auxiliar, não passa pelo pré-amplificador, sai do auxiliar e vai direto para a entrada do tone amplificador, que foi o que eu mexi nesse aparelho, inclusive. Tape, mesma coisa. Então passa pelo preamp só o fono. Você começa a entender como é que funciona, o que o aparelho faz com o serviço manual e com esse tipo de recurso, né, que você tem aqui. Então é uma dica que eu queria deixar aí. Tem muita gente que segue aí o canal, que vê o canal, que mexe, gosta de mexer e gosta de eletrônica. O serviço manual desse aparelho foi uma universidade para mim. Tão importante como fazer um curso de eletrônica, que aqui é o negócio na prática, né? Então a dica que eu deixo para vocês aí, vamos ouvir agora esse aparelho.